E aí? Just do it! Apenas faça. Com toda certeza você já ouviu essa frase por aí. Vamos bater um papo reto sobre isso. Just do it! Esse é o slogan da Nike, grande marca esportiva mundialmente conhecida. É muito comum vermos essa frase estampada na camisa da galera. Mas poucos sabem como esse slogan surgiu. Sim, poucos sabem. Em 1977, um assassino que recebeu pena de morte pelos crimes cometidos disse a frase "Let's do it", traduzida para português, "Vamos fazer isso". Inspirado nessa frase, o senhor Dan Wieden, contratado para criar o slogan da Nike em 1988, alterou um pouquinho a frase, ficando assim "Just do it", traduzida para português, "Apenas faça". Esse slogan ajudou a Nike a se tornar uma empresa conhecida em todo o mundo e é a maior marca esportiva hoje em dia. Ao passar dos anos, Just do It começou a tomar várias formas de interpretações, servindo de motivação e inspiração para muitas pessoas, criando uma conexão com a marca. Vemos que a ideia de Just do It está presente direta ou indiretamente no nosso dia a dia. Quando as pessoas simplesmente agem, quando encontram uma grande ideia e assim conseguem sucesso, por apenas fazer e colocar em prática aquele pensamento. Essa ideia já estava na cabeça dos fundadores da Nike, antes mesmo do slogan. Antes que eles tivessem a sua própria fábrica de calçados, eles já vendiam sapatos de uma empresa japonesa. Simplesmente fizeram. Quem é que nunca assistiu aquele filme A Procura da Felicidade? Mesmo tudo indo contra, o cara decidiu fazer acontecer e aconteceu. E a história é verdadeira. Quem não conhece Cristiano Ronaldo, o R7? Quem vê esse cara jogando hoje em dia não sabe que lá atrás ele teve que fazer decisões difíceis, mas por causa do seu sonho, ele simplesmente fez. E esses são alguns exemplos de muitas pessoas que pensaram grande e agiram. Mas Just do It não está presente só nos empresários, futebol e marcas de sapato, mas pode estar na minha e sua vida. Sabe aquele momento em que você precisa decidir em fazer tipo um curso? Simplesmente faça. Sabe aquele momento que você precisa decidir obedecer os seus pais na hora de lavar a louça, arrumar o quarto, chegar no horário? Simplesmente faça. Just do It também está na Bíblia. Sim, Jesus simplesmente fez. Ele fez a vontade do Pai. Deus tinha um grande projeto de trazer para perto todas as pessoas que estavam longe. E por isso, ele decidiu agir em amor. Cada atitude e comportamento de Jesus correspondia com a grande ideia do Pai. Ele não questionou, não duvidou, não desistiu, ele foi até o fim, simplesmente fez. Só que Jesus também nos incluiu nesse grande projeto, para não questionarmos, não duvidarmos, não desistirmos, irmos até o fim, simplesmente fazer. Deus tem planos incríveis para nós, mas nós precisamos entrar nessa onda de aprender a simplesmente fazer. Fazer o quê? A vontade do Pai. Sim, muitas pessoas que andaram com Jesus viveram coisas extraordinárias, viveram curas, milagres, andaram sobre o mar e tantas outras experiências da hora, por simplesmente confiar e agir. Cara, teve uma vez que Jesus estava andando com os seus discípulos e ensinando sobre perdão. Ele estava ensinando os discípulos a perdoarem de uma maneira que eles não estavam acostumados. Eles começaram a olhar para suas limitações e pediram para que Jesus aumentasse a fé deles. E Jesus não fez uma oração power que eles esperavam, e sim levou eles a pensar que a fé deles deveria ser igual como um grão de mostarda, com o potencial de se desenvolver e crescer e dar muitos frutos. E o mais interessante é que em uma explicação que Jesus dá depois
parece que não tinha nada a ver com o assunto que Jesus está falando, mas na verdade tinha tudo a ver. Jesus trabalha a ideia de um patrão e um empregado, mostrando que o empregado precisa fazer aquilo que o patrão manda. E a ideia que Jesus está apresentando ali é o seguinte: just do it, simplesmente faça. Jesus sabia que os discípulos não conseguiriam entender tudo naquele momento, pois ainda não tinham maturidade para isso. Então, ele concluiu aquele ensinamento mostrando que eles deveriam simplesmente colocar em prática os seus ensinamentos, aquelas direções, porque aquelas direções eram certas para eles. Tipo quando os pais estão ensinando seu filho durante a fase de crescimento. A criança não entende os perigos que a cercam, o porquê de algumas atitudes que ela precisa fazer, mas ela precisa seguir a direção de seus pais. E com o passar do tempo, tudo o que ela aprendeu a praticar começa a fazer sentido, e isso vai trazendo benefícios para ela. Muitas vezes não conseguimos entender tudo o que Deus nos pede de primeiro momento, mas precisamos aprender a confiar e a praticar o que Ele nos direciona, porque os seus projetos, os projetos de Deus, são muito melhores que os nossos. Então se liga aí nesses mandamentos que Ele passou pra gente. Amor sem fronteiras. Deus nos ensina a amar a Ele acima de todas as coisas. Ele também nos ensina a amar o nosso próximo e também amar os nossos inimigos. Isso é um mandamento que Jesus passou pra gente. Ele também nos ensina a perdoar. Jesus falou disso muitas vezes com os seus discípulos. Fazer discípulos é um outro mandamento. Nós precisamos ensinar outros a fazer aquilo que Jesus ensinou e a viver como Ele viveu. Sim, esses foram apenas alguns dos mandamentos que Ele nos deu. Existem muitos outros e cada um deles tem o objetivo de nos guiar, nos direcionar para um destino incrível que Deus tem preparado para nós. Por isso é importante a gente aprender a mergulhar de cabeça na palavra de Deus para buscar a direção e agir. Por ouvir a palavra dele e praticar, Enoque agradou a Deus e o cara pegou um passaporte para o céu, bicho, e ele não passou pela morte. Por ouvir a Deus e fazer a sua vontade, Noé construiu uma arca que garantiu a vida dele e de toda a sua família. Muitas outras pessoas viveram coisas incríveis. Isso está relatado na Bíblia e em muitos livros históricos. E isso também é para nós. Simplesmente precisamos fazer. Então, ouça a palavra dele e apenas faça. As coisas começarão a acontecer. Um destino e um futuro incrível te espera. Just do it. Apenas faça. E esse foi o nosso papo reto de hoje.